Que a bondade do nosso Deus possa encher o nosso coração nesses dias de tanta perversidade. Eu convido você a voltar, como temos iniciado e meditado nesses dias, no Salmo de número 73. O Salmo de número 73 nos diz aqui a palavra de Deus, e eu convido você à leitura deste Salmo e lê-lo de forma a orar a Deus. Nos diz a palavra: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, para os perversos, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Eu quero convidar você a pensar neste salmo, até porque, como já falamos na reflexão anterior, nós afirmamos e falamos sobre o versículo primeiro, afirmando que com efeito Deus é bom. E a partir deste versículo 2 até o versículo 16, como nós lemos, o salmista Asaf aqui vai nos trazer uma constatação muito triste do seu próprio coração. Ele vai dizer que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele vai afirmar e vai dizer e vai assumir que o seu próprio coração, os seus pés quase resvalaram. Quase ele mesmo caiu da sua integridade diante de Deus, de buscar servir a Deus conforme ele conhecia e sabia que Deus requeria dele. Assim somos nós. Nós podemos ser levados a olhar a prosperidade dos perversos, como nos diz aqui Asaf. Asaf olha e diz que para eles não tem preocupação, que o corpo deles é sadio, que eles não partilham das canseiras dos mortais, que eles não são afligidos como os outros homens, os que são perversos e poderosos. A soberba então toma conta do coração deles. A violência também faz parte da vida deles. Os olhos estão cheios de gorduras, quando ser gordo naquela época era um sinal de profunda riqueza. E do coração brotam-lhes fantasias, no sentido de fantasias pecaminosas, contrárias à palavra de Deus. Eles formulam e falam maliciosamente, fazem planos de opressão. Eles falam contra o próprio Deus, diz a Bíblia: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Então o povo se volta para essas pessoas e acha então que eles sim, estes daí são poderosos. Esses que têm todo o poder de tantas decisões, aparentemente, que podem todas as coisas. Chegam até a falar contra Deus. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E assim então são os ímpios, diz Asaf, tranquilos, aumentam suas riquezas. E Asaf chega a uma constatação terrível para o seu próprio coração. Com efeito, inutilmente conservei puro
o meu coração e lavei as mãos na inocência. Pois eu sou continuamente afligido e a cada manhã eu sou castigado. Só que Asaf chega a considerar: se eu pensara, só em pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir estas coisas para tentar entender, diz Asaf, eu achei muito pesada tarefa para mim. Olhar a perversidade dos maus, com certeza é algo profundamente intrigante para todos nós. Por que os maus prosperam tanto? E por que pessoas que buscam servir a Deus, ser justas e piedosas e viver para a glória de Deus, porque de fato estas sofrem, e por que os maus prosperam tanto, enquanto os perversos prosperam, tanto enquanto que aqueles que buscam servir piedosamente e fielmente a Deus, porque estes sofrem tanto? Asaf chega a reconhecer: olha, eu cheguei a pensar que não valeram os meus dias de vida. Não adiantou eu buscar ser puro e guardar puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Asaf chega a imaginar e pensar, só em pensar em falar estas palavras, eu teria traído a geração de teus filhos. É quando olhamos para a prosperidade de tantos poderosos no nosso país e pelo mundo afora, em diversas nações. Tantos que são poderosos e acham que terão o poder por toda a vida, que poderão mandar em tudo, fazer tudo, mas o juízo de Deus está chegando para cada um deles. Por isso, nós não podemos e não devemos esperar que o juízo de Deus recaia sobre as nossas vidas. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a nossa salvação em Cristo Jesus, confiar nele, não para vivermos como que em troca, fazermos algo para obtermos outra coisa. Não. É justamente o contrário. É porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. É porque nós olhamos para a cruz e fomos alcançados pelo favor divino. É que nós vamos viver para a glória dele. Vamos buscar, ainda que sofrendo, ainda que em sofrimento, assim como Jesus sofreu, para glorificar a Deus e pagar pelos nossos pecados, nós vamos buscar então viver uma vida santa e piedosa, separada do mundo, da prática do pecado, ainda que vivendo no mundo e buscando viver para testemunhar a glória, o poder e o amor de Deus. Que você não olhe para aqueles que estão prosperando e tenha inveja deles. Asaf ainda teve, de fato, a dignidade, a sinceridade de compor este louvor a Deus e poder cantar o salmo e orar o salmo e poder dizer: ah, Senhor, os meus pés quase resvalaram. Quase que eu caí, Senhor. Ah, não fosse o Senhor. Ah, não fosse considerar que Deus é bom, ainda que os maus prosperem. Deus é bom. Sócrates, grande filósofo, ao ser questionado sobre o que seria tão vexatório para pessoas que buscam ser pessoas boas, éticas, corretas, Sócrates respondeu a esta questão: o que seria tão vexatório para os bons homens? Ele respondeu: a prosperidade dos maus. E o que atormentaria tanto o coração dos maus? Dizia então Sócrates: a prosperidade dos bons. Os homens que foram alcançados pela graça de Deus, que buscam viver de forma ética, correta, que buscam ser pessoas, como se às vezes fala no meio da nossa sociedade, pessoas do bem. A prosperidade dessas pessoas, conforme a vontade e o propósito de Deus para as suas vidas, chega lá no íntimo a atormentar o coração dos maus. Para a glória de Deus, que você possa confiar na bondade de Deus, que você não tenha inveja dos maus, que você não ache que não valeu a pena buscar ter um coração íntegro aos pés de Deus, que não valeu a pena lavar as mãos na inocência. Isso significa dizer que nós somos pecadores,
que não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós poderíamos trilhar os caminhos que estes homens, seres humanos perversos, têm trilhado. Se Deus não nos poupasse disso, se Deus não nos sustentasse, nós não resistiríamos e seguiríamos, como diz Asaf, seguiríamos pelo mesmo caminho desses perversos. A nossa alegria estaria na prática da perversidade. Não. A nossa alegria, porque fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, precisa estar na bondade de Deus. Não tenha inveja daqueles que são ímpios e prosperam na sua perversidade. E nós vamos ver na próxima reflexão por quê. Porque nós não devemos ter inveja. Asaf vai nos revelar aquilo que Deus mostrou a ele. Confie na bondade de Deus. Não seja perverso. Busque fazer a vontade de Deus e busque ser alguém do bem, segundo a vontade de Deus. Que o Senhor Deus, que é bom, nos abençoe e nos faça discípulos de Cristo, pessoas que vivam para fazer o bem, para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Amém.